Olá, muito boa noite para todo mundo. Quando a passarada estava ensaiando para fazer a alvorada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV já estava marchando na estrada para buscar uma garrotada na Fazenda da Ramada. E estando agora vencida a lida, a gente convida o companheiro boiadeiro para participar da nossa função novidadeira, que começa com a apresentação da prosa brideira do dia. Na semana passada, com aquela correria de feriado emendado, a gente acabou não tendo tempo de comentar aqui e dar sabedência para os companheiros produtores brasileiros do caso que foi passado no último leilão da GDT, a Global Dairy Trade, que serve de referência e tem forte influência no setor leiteiro do mundo inteiro. Pois a amiga fazendeira se segure na cadeira, porque o resultado deste evento, realizado no dia 19 do mês atual, não foi nada bom para quem ganha a vida de criar e ordenhar a vaca aqui no Brasil. O que aconteceu foi que o preço médio dos produtos apresentados para venda caiu de novo, pela terceira vez seguida, fechando o dia a 4.855 dólares por tonelada, o que representou um tombo bem mais dolorido de 3,6%, acima até do que estava sendo esperado pelo povo do mercado. Para entender o motivo desse devorteio baixista feito pelo carretão, repare o companheiro pecuarista, em primeiro lugar, que no começo do mês passado a GDT tinha registrado a maior cotação desde a inauguração da sua plataforma de comercialização. Aí, de acordo com os especialistas da organização, o valor da mercadoria fez igual folha seca em dia de ventania, subindo mais do que poderia e deixando os compradores em grande desvantagem na negociação com os vendedores. Pois então, por conta dessa destemperança, o mercado está sendo obrigado a procurar um novo ponto de equilíbrio da balança. O que também ajudou a empurrar o carretão no rumo de descida do estradão foi o aumento de 3,1% na oferta de derivados, que somou 22.179 toneladas. Desta vez, todos os produtos da lista tiveram queda, sendo que a maior foi do leite em pó integral, que é justamente o mais comercializado na GDT. A derriçada foi de 4,4%, com a tonelada sendo negociada a 4.207 dólares. No caso do produto desnatado, a afoiçada foi de 4,2%, com o preço de venda fechando em 4.408 dólares por tonelada. Aí, de acordo com o pessoal do portal Milk Point, se fosse para importar, o leite em pó integral chegaria aqui no Brasil por um valor correspondente a R$ 2,37 o litro, o que já está bem abaixo da cotação atual do mercado spot, que é aquele formado só pelas empresas do setor, onde o preço praticado na semana passada estava na base de R$ 3,00 por litro. Ou seja, a nossa porteira já está ficando de novo escancarada para a mercadoria estrangeira, E com a boiada já serpenteando de novo nas curvas da estrada, a gente passa agora a fazer a recitação da recomendação a ser seguida pelo companheiro boiadeiro para não errar na condução dos negócios com boi magro e o gado de reposição. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, considerando a média de todas as regiões e categorias monitoradas entre machos e fêmeas anelorados, as cotações no mercado de reposição recuaram 1,3% no comparativo semanal. Na última semana, os machos puxaram as quedas e recuaram 1,6%. Já para as fêmeas, as cotações caíram 1% na mesma comparação. Destaque para o Mato Grosso, cuja referência do bezerro de ano, que estava em média em R$ 3.350 por cabeça no início de abril e atualmente é negociada ao redor de R$ 3.050 por cabeça, teve uma queda de 9% nos últimos dias. Outra categoria que sentiu com mais intensidade a pressão de baixa no mercado do boi gordo foi o garrote, que era a mais demandada semanas atrás. Na comparação semanal, o preço da categoria recuou em média 2,7% em São Paulo, 2,4% em Minas Gerais, 5,7% em Mato Grosso do Sul e 6,9% em Mato Grosso. Para os próximos dias, com a chegada da entre-safra, a ponta compradora deve aumentar a pressão por negócios abaixo das referências. Já a ponta vendedora tende a diminuir a resistência aos negócios. Assim, o mercado deve manter o ritmo de cotações frouxas.
Para a relação de troca, o destaque fica com Mato Grosso do Sul, que registrou melhora de 1,2% para todas as categorias de machos no comparativo mensal no estado, em função das quedas na reposição em ritmo maior que as da cotação da arroba do boi gordo. A melhor troca nos últimos 30 dias ficou para o garrote e bezerro de desmama, com melhora no poder de compra em 2,8% e 2,7%, respectivamente, em abril frente a março. Assim, atualmente, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, compra-se 1,71 garrote. Em março passado, comprava-se 1,66. Para os próximos dias, as cotações na reposição devem continuar pressionadas. Para o companheiro que ganha vida na lida de gado na região do semiárido brasileiro, a maior consumição é arrumar jeito de sustentar a boiada em épocas como essa de agora, quando a chuva vai embora e o sol chega a rachar o chão do sertão. Pois a resposta para essa questão é a tecnologia, que está ajudando a aumentar a produtividade de plantas forrageiras tradicionais e oferecer para os animais alimentação em quantidade e de alta qualidade. É isso que a gente vai ver agora nesta reportagem feita no interior da Paraíba. Acompanhe. A chuva é pouca e irregular, o que dificulta a criação de animais no semiárido. Mas existem alternativas para produzir alimento para o rebanho. Estamos na fazenda Carnaúba, em Taperoá, na Paraíba. Aqui, Joaquim Dantas cria as raças Guzerá e Sindi, adaptadas à região. Além de cabras que fornecem o leite para os famosos queijos da propriedade. Por muito tempo, alimentar esse rebanho foi um desafio. O grande desafio é achar cultivares, para que se possa produzir de regime de sequeiro. Está aqui atrás um exemplo disso. A ideia de cultivar plantas forrageiras como a palma e o capim-búfel foi do Joaquim e desde então o processo foi sendo aperfeiçoado com a assistência técnica e gerencial do Senar. Esse conjunto de búfalo, forrageira nativa e palma é uma equação definida por meu pai, e aí a gente vem só aprimorando. No caso da palma, o grande avanço que se teve recentemente foi o uso da tecnologia do adensamento dela e dos tratos culturais. Antigamente se plantava 10 mil raquetes de palma por hectare, certo? Com o passar dos tempos, as tecnologias foram chegando e hoje, obedecendo espaçamentos, se fazendo adubação, difundação e de cobertura, a gente consegue colocar até 80 mil raquetes de palma por hectare. O rebanho não nega a comida, é só servir que todo mundo ataca o alimento. Na fazenda, a produção de forrageiras teve adequações, como a introdução da palma orelha de elefante mexicana, que além da ótima adaptação à região, passou a ser cultivada no regime de adensamento. A Carnaúba faz um trabalho bastante importante com palma, principalmente com a orelha de elefante mexicana, e pode ser plantada em fileira dupla, ser plantada em fileira simples, desde que obedeça às adubações. No sertão, o verde da palma é a cor da esperança para enfrentar os períodos mais críticos da seca. E cada planta dessa, além de água, guarda a energia necessária para que os rebanhos sigam produzindo com qualidade. A palma não pode ser vista somente como reserva de água, ela é uma reserva estratégica de energia e mineral, importantíssima, A gente vai buscar a mesma fonte de alimentar, que é o grande gargalo aqui, não é água, é comida. Por aqui, a ideia de processar a palma agilizou as etapas na hora de alimentar os 3 rebanhos. Um vagão, projetado para a propriedade, consegue otimizar o tempo entre a preparação da forragem e a hora de servir o alimento para os animais. Um vagão que já existe, forrageiro, a gente adaptou para todas as condições e moldou esse vagão forrageiro que a gente trabalha moendo, produzindo a dieta total e espalhando no coxo. Isso permitiu a gente fazer o que eu fazia em 8 horas, eu faço em 1 hora hoje. Foi um avanço que possibilitou a gente sair de 60 toneladas de 2 em 2 anos para 300 toneladas anuais. E a tecnologia é um dos caminhos para solucionar um dos principais gargalos na hora de colher as plantas forrageiras, a falta de mecanização. A CNA está trabalhando com um protótipo de uma colheitadeira de palma para que possamos apresentar no Congresso Internacional. Enfim,
é uma cultura nobre para a região semiárida. Quem não plantar palma no semiárido, na região semiárida, ele não tem condições de criar. Pois é, isso tudo que está acontecendo aí nessa região é resultado, né, nasceu com o trabalho do genial, grande e inesquecível Manuelito Dantas, o homem que revolucionou a pecuária brasileira na região do semiárido. Mas então, vencido o espigão e tendo agora a planura do Cerradão pela frente, antes de seguir na direitura do Retiro das Três Figueiras, a gente vai fazer uma parada ligeira na beira desse ribeirão para descansar a boiada pantaneira. Mas é já que ali da Marchadeira vai ser retomada. Aguarde. Estamos de volta e pondo de novo a boiada para marchar no Estradão, eu anuncio agora, com grande satisfação, a apresentação do nosso quadro Pecuária em Alta, que é uma produção da Alta Genetics do Brasil. Acompanhe. Olá, está no ar mais um Pecuária em Alta, um programa com informações inteligentes sobre a pecuária brasileira. No programa de hoje nós vamos falar sobre a pasta de leite importado. E quem me faz companhia é a nossa técnica de leite, Bárbara Alves. Bárbara, seja muito bem-vinda ao nosso Pecuária em Alta. Olá, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando sobre a pecuária de leite, mais especificamente sobre a raça holandesa, né, os nossos destaques da nossa bateria da raça holandesa aqui da Alta, e aí com algumas informações técnicas também sobre esses touros que vão atender aí, eu tenho certeza, aos mais diversos planos genéticos que nós temos aí por esse nosso vasto Brasil, tanto para produção quanto para saúde, conformação, enfim. Tenho certeza que os clientes que estão nos assistindo aqui hoje não vão se arrepender por acompanhar o nosso programa. É isso aí, Bárbara. E se você que está em casa quer levar o melhoramento genético para a sua propriedade, não perca tempo. Os nossos contatos já estão aparecendo aqui na tela. Você também pode escanear esse QR Code que está aqui no cantinho da tela com a câmera do seu celular e você vai ser direcionado para uma conversa com um de nossos representantes que vai te auxiliar a fazer um excelente negócio. Bárbara, eu queria que você explicasse para a gente o que significa essa característica de PTA leite. O que a gente tem que considerar antes de adquirir um reprodutor, antes de adquirir a genética de um reprodutor, melhor dizendo, né? Em relação à característica de PTA leite, é o quanto, no caso das provas americanas, que esse touro vai agregar a mais em libras de leite produzido a cada lactação de suas filhas, né? Quando elas são comparadas às filhas, a fêmeas contemporâneas de rebanho delas, filhas de um touro com a PTA leite igual a 0. Né? Então, no caso aqui, por exemplo, do Pletcher, ele vai entregar aí mais de 2.000 libras por lactação na genética aí de suas filhas, né? E essa característica ela deve ser considerada por clientes, né, que fazem a comercialização do leite fluido, por exemplo, para laticínios, né? Então, essa característica de PTA leite, ela é considerada aí para esses planos genéticos para os clientes que fazem esse tipo de comercialização de leite, né? Porque nós temos aí os mais diversos objetivos, né? Aí, como, por exemplo, produção de queijo, enfim. E aí, no caso da PTA leite, seria para os clientes que fazem a produção, a comercialização do leite fluido. Excelente, Bárbara. Uma ótima explicação para quem está em casa e conseguir entender melhor como que funciona e como analisar essas características. Bárbara, você acabou de mencionar aí a beta-caseína. E em que momento que o produtor ele deve levar em consideração para selecionar essa característica para o plantel dele? A beta-caseína, Letícia, ela é um dos componentes do leite, né? A gente tem as caseínas, tanto a beta quanto a kappa-caseína, que são as mais famosas, entre outras. Mas falando aqui para os nossos clientes, né, de uma forma mais objetiva sobre a beta-caseína, ela é correspondente a um mercado específico de produção de leite, né, que é o leite não alérgico, né, em que essa beta-caseína ela é selecionada para essa produção de um mercado específico, de um valor agregado do leite, né? Então, nem todos os clientes são pagos, né,
por selecionarem para essa característica, porque, como eu disse, é um mercado específico ainda, não é uma coisa muito generalizada. Então, às vezes, o cliente escuta, né, falar sobre beta-caseína e ele tem o conhecimento sobre isso, imagina que, né, seja interessante para ele para poder selecionar para a fazenda dele, mas às vezes ele não tem um conhecimento real do que isso vai impactar financeiramente para a característica, para a produção de leite dele, né? Porque assim, às vezes a gente perde a oportunidade de selecionar um touro que corresponde muito bem ao plano genético do cliente, porque tem uma ótima produção de leite, tem boas características de saúde, por exemplo, mas deixa esse touro de lado só por causa da beta-caseína. Realmente vale a pena deixar esse touro de lado, né, no plano genético desse cliente, simplesmente porque ele não tem essa beta-caseína A2A2? Então, a gente trabalha aí com essa questão da seleção correta, de acordo com as características que realmente fazem sentido financeiramente falando dentro dos rebanhos dos nossos clientes. Bárbara, você falou muito sobre o plano genético, a importância do cliente identificar qual é o touro específico de acordo com o seu sistema de produção. Fala pra gente a importância desse cliente que ainda não tem um plano genético definido no dia a dia dele. A importância do plano genético, Letícia, eu resumiria que ela poderia ajudar o cliente a ter tudo o que ele procura, tudo o que ele precisa. Por quê? O plano genético, o planejamento genético, né, ele é como se fosse a gente, vamos colocar um exemplo aqui do nosso dia a dia, uma viagem, né, que a gente vai fazer uma viagem. Se a gente fizer essa viagem sem nenhum planejamento, a gente talvez consiga ter uma viagem boa, mas que a gente não consegue absorver tudo aquilo, né? Exatamente, a gente não consegue aproveitar todo o potencial daquela viagem. Então, quando a gente planeja, a gente consegue, né, ter um melhor aproveitamento ali do plano da genética, do meu rebanho, da minha viagem, enfim. Então, o planejamento genético, ele é o primeiro passo que a gente precisa dar dentro de um rebanho para que a gente consiga fazer com que aquele cliente atinja todo o potencial que ele consegue ali, né, de acordo com a realidade dele e também de acordo com o objetivo que ele tem. O que seriam esses objetivos, Letícia? Os objetivos que esse cliente pode ter aí seria o tipo de produção, qual que é a finalidade de produção dele, se é a produção do leite fluido, se é a produção de queijo, né, se é a produção da própria genética, né, para poder fazer algum tipo de comercialização, quais são os motivos que as vacas, as fêmeas daquele rebanho, elas são descartadas, né, se é por problema reprodutivo, problema produtivo, problema de mastite, enfim, e também ali agregado a, por exemplo, a realidade atual daquele rebanho. Às vezes o cliente quer ter uma produção de leite fluido, por exemplo, muito alta, né? Claro, todos os clientes querem isso, mas às vezes aquele rebanho dele ali não está tendo condições por questões genéticas ou por questões ambientais. Então, a alta, né, nós aqui, técnicos e também os representantes comerciais, é claro, nós temos o papel de, junto com o cliente, traçar formas de se chegar ao objetivo daquele cliente, considerando a realidade atual daquela fazenda. Com certeza, Bárbara, uma excelente explicação. E se você em casa ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Os contatos já estão aparecendo aqui na sua tela. Você também pode escanear esse QR Code com a tela com a câmera, do seu celular e falar com um de nossos representantes que vai te auxiliar a fazer um bom negócio e encontrar as características importantes que vão fazer a diferença no seu negócio. E eu queria agora, antes da gente encerrar o programa de hoje, falar sobre o novo catálogo do leite importado. Saiu, tá fresquinho, tem muitas informações, muitos animais bem avaliados da nossa bateria estão por lá, não é isso mesmo, Bárbara? Isso mesmo, Letícia. Na segunda semana de janeiro, nós fizemos o lançamento online, né, do nosso catálogo de 2022, que ficará vigente aí por esse ano, de acordo com as provas lançadas em dezembro de 2021. Né? Aqui no leite importado, Letícia, nós temos até uma informação importante, né? Essas atualizações que acontecem das provas de leite importado a cada 4 meses, né? Sempre nos meses de abril, agosto e dezembro. Então, nós estamos aí com o nosso
catálogo, como você muito bem disse, fresquinho, acabou de sair do forno, né? Foi lançado recentemente de forma online e logo, logo estará disponível também na versão física aí, né? No catálogo físico para os nossos clientes que vierem nos visitar aqui na Alta ou que tiverem algum contato com algum representante nosso a campo. Vocês vão se surpreender, temos várias novidades genéticas dentro do nosso catálogo, né? Eu tenho certeza que os nossos clientes estão ansiosos para ver e logo, logo vai chegar aí de forma física. Quem quiser ter acesso ao nosso novo catálogo do leite importado de forma virtual, já pode encontrar no nosso site altagenetics.com.br. Você acessa e consegue visualizar já toda a nossa bateria e as avaliações também estão disponíveis, como a Bárbara já mencionou aqui pra gente. Bárbara, queria te agradecer muito pela participação no Pecuária em Alta de hoje. E se você aí de casa ficou com alguma dúvida, quer entrar em contato com um dos nossos representantes, os números já estão aparecendo na sua tela e entrar em contato direto com um de nossos representantes para tirar todas as dúvidas. Com certeza você vai conseguir fazer um excelente negócio. Te agradeço muito pela companhia. Até a próxima. E veja a seguir. O feriado emendado não ajudou, o comércio não aluiu, o balcão do açougue continuou vazio em todo o Brasil e o carretão continuou embicado na descida do Estradão. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde. O tempo passou, o relógio andou, o feriado emendado acabou e agora, com o mês de abril já chegado na sua semana fechadeira, a hora é de se segurar firme no banco porque esse trecho da estrada é de buraqueira e o jeito vai ser aguentar o tranco. Das trapeiras que o nosso mercado pecuário vai ter de continuar enfrentando daqui para frente, pelo menos até a virada do calendário, a primeira certamente é o desaparecimento do consumidor, que continua alongado do balcão do açougue, mesmo depois do começo do pagamento do abono do Fundo de Garantia e do 13º salário dos aposentados. A explicação para esta situação, conforme a gente tem falado aqui, dia sim e outro também, é o grave problema de falta de dinheiro do trabalhador brasileiro, que já era grande antes e ficou muito pior agora por conta da volta do dragão da inflação. Ainda assim, no mercado varejista da carne sem osso, nos últimos 7 dias contados, de quinta-feira passada para trás, o preço médio dos cortes comercializados teve uma alta de 0,3% em São Paulo, mas caiu 0,8% no Paraná e 0,7% no Rio de Janeiro, ficando estável nas Minas Gerais. Ao mesmo tempo, no atacado do produto desossado, o que aconteceu foi uma queda de 0,2%, por 2 motivos principais, sendo que o primeiro é que os distribuidores estão precisando vender mais, mas estão vendo que depois de tanto aumento, com os preços nas alturas atuais, não vai ter jeito de melhorar o movimento. E a outra questão é que agora eles estão podendo fazer isso porque, com o crescimento na oferta de gado terminado e a derriçada geral no valor da arroba, a margem de comercialização da indústria melhorou e chega até a estar folgada em alguns estabelecimentos. Já no setor exportador, continua sendo motivo de grande preocupação o procedimento enganoso da China, que continua com aquela cafajestagem de suspender os embarques de frigoríficos brasileiros, sem dar explicação e sem ter razão para tomar esse tipo de decisão. Mas apesar desta molecagem do gigante oriental, o volume embarcado por estrangeiro continua subindo numa toada desinvestada, sendo que até a 3ª semana do mês atual, o total despachado já tinha chegado a 89.900 toneladas, ou 43,4% a mais do que no mesmo período de abril do ano passado. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, com a arroba caindo em 7 dessas praças, mas já subindo em outras 3. Desta vez, a listinha destas arribadas foi encabeçada por Goiânia, a capital do Goiás, onde a vaca aumentou para R$ 270 redondos a prazo e livre do Fundo Rural. A mesma coisa aconteceu nas Alagoas, onde a fêmea foi para R$ 287,50. No oeste do Maranhão, a fêmea melhorou para R$ 261. Já no Rio de Janeiro, o caso foi de derriçada geral, com o boi voltando para R$ 286,50 e a vaca para R$ 279. No oeste da Bahia, o macho caiu para R$ 290,50 e a fêmea para R$ 273.
No sul do estado, o dono do frigorífico não está querendo pagar pelo boi mais do que R$ 286,50. No noroeste do Paraná, o fazendeiro que está vendendo vaca está pegando no máximo R$ 276 por este tipo de mercadoria. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o tombo também foi só da fêmea, que está saindo agora na base de R$ 276. Na região sudoeste, o boi escorregou para R$ 283,50 e a vaca para R$ 264. No norte mato-grossense, a fêmea piorou para R$ 271. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, outra vez o mercado ficou parado, sendo que desde o dia 13 deste mês, o boi está sendo falado a R$ 310,50. No descambamento do sol, a chapada escureceu e até trovejou de madrugada, mas não choveu. Pois foi só a passarada anunciar a alvorada que a avó Isabel, que era conhecedora dos sinais do céu, pôs todo mundo de pé para pegar na lida de plantar o feijão no pó. E não demorou nada para as águas voltarem, para encharcar o chão emprenhado em fartura de sementes. E naquele ano a colheita foi suficiente para deixar a despensa guarnecida e toda a família contente e bem abastecida. Se o companheiro e a companheira boiadeiros ou não apreciaram esta prosinha rimada que eu mesmo fiz e acabei de recitar, fiquem então saberizados de que ela está publicada no meu livro Versinhos de Caipira Inteirou os Quatro, que é o mais recente fruto produzido na minha lida versejadeira. Quem quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo os 4 da coleção inteira, pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymástico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo já arriscado a viola choradeira na moda derradeira, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV faz aqui a cortesia e se despede do povo desta freguesia, prometendo voltar com uma nova apresentação amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.